1 minutos. Esse é o nosso Tarde.com. E o programa não para, viu? A fila anda e os nossos convidados aqui, sempre super especiais. A partir de agora, vamos falar sobre esse tema que ficou muito em evidência ontem. Na realidade é o seguinte, o Thiago Leifert, que é um querido da Globo, né? Um querido de todo mundo, praticamente uma unanimidade. Ele simplesmente abandonou a Globo e todo mundo dizendo, novos projetos, aquela coisa toda. Na realidade, a gente não sabia a real causa. E agora sabemos, né, Cássia? Exato. O apresentador e a esposa dele, a Diana Garbim, revelaram o diagnóstico da filha durante o final de semana. Falaram nas redes sociais que a Lua, filha deles, tem um tipo raro de câncer nos olhos. Uma doença chamada retinoblastoma, que geralmente surge em crianças ainda pequenas. E justamente por isso, porque é uma criança pequena, é muito difícil um diagnóstico precoce. Então, para esclarecer sobre esse problema e também trazer aí uma forma mesmo de explicar para os pais sobre o diagnóstico da doença, a gente trouxe um especialista para falar sobre o assunto. É o doutor Eduardo Ribeiro Lima. Doutor, boa tarde. Boa tarde, pessoal, e obrigado pelo espaço que vocês estão nos concedendo. Muito prazer recebê-lo, doutor. Nós que agradecemos, doutor. Doutor é oncopediatra lá do Grupo Oncoclínicas. Doutor, para a gente começar a falar sobre isso, que é um nome difícil e que é uma doença também, um tipo de câncer que é raro. Então, o que é esse retinoblastoma? Bom, o retinoblastoma é o câncer que surge na retina, né, que é aquela membrana que reveste o olho assim na parte mais posterior, que tem várias estruturas, né, capazes de captar a luz, né, que entra pelos olhos e torná-las uma imagem que vai ser interpretada pelo nosso cérebro. Ele, igual vocês mencionaram aí, ele é muito mais comum na criança, assim, praticamente 100% dos casos em criança, 95% ocorrem em crianças abaixo de 5 anos, né? E ele pode ser unilateral, quer dizer, acometer um dos olhos da criança, ou pode ser bilateral, acometendo os dois, que foi o caso né, que a gente viu o Thiago Leifert e a esposa Diana colocando nas redes sociais e abrindo, né, espaço para essa discussão tão importante, né? Colocando um drama pessoal deles para poder orientar as outras pessoas. Isso foi muito importante e teve uma grande repercussão também entre nós especialistas, numa forma de agradecê-los, inclusive. Agora, doutor por Eduardo, essa abertura, né? É possível, é comum, no caso, a criança praticamente já nascer com esse câncer? Em alguns casos, sim, ela pode nascer, assim, ou então ter no primeiro, no segundo ano de vida é mais comum, assim, sabe? Mas é raro, assim, não quer dizer que ela nasça com ele. É uma coisa que a gente, né? Eu sou oncologista pediátrico, mas minha formação inicial foi pediatria e é uma coisa que todo pediatra e oftalmologistas também brigam, né? É por cada vez mais ter o reconhecimento do teste do olhinho, né, nas maternidades, porque isso ajudaria muito na detecção já mais precoce. Não é comum, doutor? Não, geralmente é feito, mas alguns planos de saúde não cobrem, nem toda maternidade elas fazem o teste de olhinho, né? Então isso deveria ser uma coisa mais padronizada, igual a gente tem o teste do ouvidinho, do tem pezinho? Outros testes do pezinho, né? O teste do olhinho, entre outras coisas, poderia ajudar na detecção mais precoce do retinoblastoma. Certo, interessante isso, doutor, porque eu nunca tinha ouvido falar no teste do olhinho, na possibilidade de fazer esse teste. Eu acho que essa discussão, ela é muito válida até para a gente alertar, porque de repente o pai pode, a mãe pode pegar o filho e ir lá e fazer esse teste. Em casa, eu já ouvi falar da questão da foto com flash, que de repente, de acordo com a cor que fica o olho da criança, é um sinal de alerta para os pais. Quais são os sintomas, doutor? E essa história da foto com flash realmente pode ser um dos indícios? Como que funciona isso? Muitas vezes a gente detecta assim mesmo, assim, é o primeiro sinal, assim, a criança... tanto no teste do olhinho, o teste do olhinho nada mais é que jogar uma luz ali na pupila, né, no pretinho do olho da criança, né? Isso não dói, não é invasivo, não é nada. É um teste rápido, simples, só precisa ser feito por alguém que saiba. Ele vê o reflexo vermelhinho do olho ali. Se o reflexo está vermelho, está normal, beleza. A mesma coisa é o flash, assim, principalmente pessoas que têm o olho claro, é mais fácil da gente visualizar.
mas fica aquele vermelhinho, né? Hoje em dia essas câmeras mais modernas tiram esse reflexo. Então quem está em Mas, casa assim, e de repente não levou, não fez esse teste, pode fazer esse teste com o flash e é confiável Sim. esse teste, doutor, em casa? Na verdade, assim, é um indício, né? O normal, quando bate o flash, né, no olhinho de qualquer pessoa, É refletir. o reflexo é ficar vermelho, né? Então, quando aparece um olho vermelho e um outro branco, que a gente até chama o reflexo do olho do gato, Brilhando, né? parece brilhando, né? Aquilo não é normal. E aquilo é um indício que a criança precisa ir num oftalmologista para ser avaliada. Certo. É óbvio que não é nem todos os casos vai ser o retinoblastoma. Então, é só para indicar que precisa procurar um oftalmologista. Além desse teste aí do flash, doutor, o que mais? Quais outros indícios os pais devem ficar atentos com as crianças? Bom, o estrabismo, né, é um indicativo, né, assim, também é óbvio que existem N causas, né, muito mais comuns do que o retinoblastoma para causar o estrabismo, mas o estrabismo é uma coisa que precisa levar, né, ou então uma movimentação anormal, ou perceber que a criança não está enxergando direito, também seria uma questão, assim. Geralmente ele não dói, né, assim. Eu vi a entrevista do casal ontem no Fantástico e eles falam que criança não sente, geralmente a criança continua ativa, brincando, não é uma coisa que é dolorosa, a não ser em casos mais avançados. A gente já viu, né, infelizmente, muitos casos que o tumor ele torna-se extraocular, ele cresce tanto que ele sai para fora do olho, né? E aí já é uma causa mais dolorosa, porque atinge a parte da órbita, de ossos e tudo mais, ou o nervo óptico, ou pode, infelizmente, até acometer o cérebro, né? Que é uma via natural. Então, isso nos casos mais avançados. Mas, a princípio, não é uma coisa dolorosa. Os sinais são muito pouco visíveis, né? Principalmente para alguém, porque realmente, felizmente, né, gente? Eu sou oncologista pediátrico, mas felizmente é uma doença rara, né? Então, assim, a gente só conhece quando tem alguma divulgação, uma repercussão, igual o Thiago Leifert e a esposa resolveram divulgar. Mas, doutor? Mas é recomendado, inclusive, para toda criança, criança normal que nasce, tudo, pelo menos uma vez no primeiro ano e no oftalmologista entre o sexto e o 12º mês de vida, né? Agora, doutor, até para também fazer esse tipo de diagnóstico, né? Por ser uma doença rara, o tratamento é eficaz, é eficiente, doutor? Tem técnicas e quais são elas para o tratamento ou até para a cura? Existem várias possibilidades, né, de tratamento, né? Assim, hoje em dia, esse tratamento deve ser feito, obviamente, em centros de referência. Basicamente, a gente tem a quimioterapia, né? Felizmente, é um tumor que é muito sensível, tanto a quimioterapia quanto a outros métodos de tratamento, né? A resposta, quando detectado a tempo, principalmente nesse nível intraocular, né, que ele está, que inclusive foi o que eles falaram, né, na entrevista que a filha apresenta, quando detectado nos primeiros estágios, ele pode atingir mais de 90% de chance de cura, né? Então, isso é uma coisa, um alento, assim, né, muito grande, né, porque é um tumor que é muito sensível. Então, essa quimioterapia pode ser feita de forma intraarterial, que é o preferível hoje em dia, assim, existem alguns centros, né, nem todos os centros são capacitados para fazer, porque é um procedimento mais complexo, né? Mas pode ser feito intraarterial, eles canalizam, fazem um cateterismo da artéria, chega até lá no olhinho da criança e injeta a quimioterapia bem lá no olho, né? Mas pode ser feito por via venosa também, né, que é uma outra modalidade de tratamento, aí já mais sistêmica. Existem outros tratamentos que são possíveis de fazer, assim, não só quimioterapia, mas precisa ter um tratamento que a gente chama de tratamento local, seja com a laser terapia, seja com a radioterapia ou com uma crioterapia, até faz um processo de resfriamento ali do tumor. Certo. Então, existem muitas modalidades terapêuticas. É importante que, uma vez diagnosticado, né, seja encaminhado para esses centros de referência. Como qualquer tumor infantil deve ser tratado num centro de referência para a criança ter
um tratamento mais adequado e uma chance de cura maior. Doutor, o Décio, nosso ouvinte do Riacho das Pedras, pergunta se esse teste do olhinho que o senhor está falando é aquele de fundo de olho que faz no hospital quando a criança nasce ou se é algum outro tipo Sim. de teste. Não, é fundo de olho mesmo. É só para ver o fundo do olho da criança, né? Com aquela luzinha que o pediatra muitas vezes faz, o neonatologista, e avalia. Se ele tem alguma dúvida, aí ele encaminha para o oftalmologista, né, para ser avaliado. Mas, doutora, a criança... É um teste simples. A criança, no caso, por exemplo, do filhinho lá do Thiago Leifert, ela começa a perder a visão, ela perde parcialmente, a visão fica turva ou perde totalmente a visão? Como é que é, doutor? Depende do acometimento da retina, né? Assim, o tamanho do tumor e a localização que ele está, né? Ali na retina, ele vai ser crucial para mostrar qual nível de perda de visão que a criança vai ter, né? Isso aí, cada caso é de um jeito, né? Assim, mas também é uma coisa que pode ser revertida com o tratamento. Dependendo do tamanho, assim, ele pode até deslocar a retina, soltar a retina, né? A membrana pode se soltar, até esse descolamento de retina que é uma coisa mais grave. Ou então pode atingir áreas muito, muito específicas também, às vezes nem é tão grande o tumor, mas atinge uma área mais sensível ali e que atrapalha mais a visão, ou às vezes está numa região mais periférica e não comprometer tanto a visão. Doutor, mas algum grau de comprometimento ele tem. Né? Para encerrar, doutor, quais os cânceres, os tipos de câncer que a criança pode ter nos primeiros anos de vida? Isso é uma coisa importante que a gente falou, assim, só para vocês terem uma noção, o retinoblastoma dos cânceres na infância, né? Hoje em dia as expectativas de incidência da criança são de 12 a 12 mil casos no Brasil por ano, sabe? E o retinoblastoma corresponde a só 2% desses. Então, ele é um tumor que dá, hoje em dia, por ano, em torno de 200 crianças no Brasil inteiro. Os tipos mais comuns são as leucemias, né, que é o tipo na infância mais comum, seguido pelos tumores cerebrais, né, assim, que a gente chama de sistema nervoso central, os linfomas, e aí depois vem alguns tumores abdominais mais específicos, neuroblastoma, os tumores renais, os tumores ósseos, os sarcomas. Tem uma gama de tumores que podem acontecer na infância. Certo. Felizmente não é uma doença comum, né? Porque é uma coisa que impacta muito a vida de toda a família, né? Que passa por esse diagnóstico. Mas felizmente também os tumores em geral, quando tratado adequadamente em centros de referência, como o nosso e como outros que tem aqui em Belo Horizonte, eles podem ser curados na maioria dos casos, né? Tá certo. Doutor, a gente agradece muito os esclarecimentos aqui, a sua participação, e gostaria que o senhor deixasse algum contato, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, você fala um e-mail? Rede social, contato, doutor, rede que é mais social. prático também, Instagram. Eu tenho um Instagram, que é dado, de Eduardo, né? dado.ribeiro.lima, né? É um Instagram que... Ribeiro.lima. Tá certo. Lima, Doutor, muito obrigado pela gentileza, viu, doutor? Eu que agradeço o espaço, né? Eu acho que, assim, agradeço o Thiago Leifert e a esposa que fizeram desse drama deles, pessoal, uma bandeira para ajudar, né, nessa divulgação do câncer infantil e das possibilidades de tratamento, para que mais pessoas possam fazer um diagnóstico precoce e a gente ter mais possibilidades de cura. E agradeço a vocês pelo espaço, eu acho que é muito importante isso para a gente poder falar e tornar a doença mais conhecida. Obrigado, doutor. Espaço sempre aberto. Conversamos com o doutor Eduardo Ribeiro Lima, oncopediatra do Grupo Oncoclínicas. Grande abraço, doutor. Valeu.